Bom, uma função, recordando, uma função definida, uma função real definida num subconjunto de número reais, quer dizer, a função real de uma variável, ela se chama uniformemente contínua. Quando, para todo epsilon maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, tais que se x e y são pontos de x, com x menos y em módulo menor do que delta, então f de x menos f de y em módulo menor do que epsilon. Então, estou repetindo, recordando as coisas que a gente viu na aula antepassada. Diferença entre duas diferenças entre os conceitos de função uniformemente contínua e de função contínua pura e simplesmente. Primeiro, que a noção de função contínua é uma noção local. A noção de função uniformemente contínua é uma noção global. O que significa isso? Que não depende somente do comportamento da função da vizinhança de um ponto, mas depende do comportamento da função em todo o domínio onde ela está definida. Outra coisa é que ela se refere a duas variáveis e as trata igualmente, enquanto que a noção de função contínua é uma noção, digamos assim, egocêntrica. Ela é contínua no ponto A, se para todos os pontos x próximos de A, o f de x está próximo de f de A. Enquanto uniformemente contínua diz se dois pontos quaisquer estão próximos, suas imagens estão próximas. Então a gente tem que perceber que existem funções que são contínuas, porém não são uniformemente contínuas. Eu mencionei naquela aula um exemplo extremamente simples da função real de uma variável real, f de x igual a x ao quadrado, a qual é obviamente contínua, mas não é uniformemente contínua. Uma maneira rápida de ver isso é que f, essa f aqui, é uniformemente contínua se somente se limite de xn menos yn igual a zero implica limite de f de xn menos f de yn igual a zero. Essa implicação aqui equivale à continuidade uniforme e ela é tão obviamente equivalente à definição que a gente, na verdade, não precisa nem demonstrar, porque, bom, se quiserem, quero provar, suponha que o limite de xn menos yn é igual a zero, quero provar que o limite de f de xn menos f de yn é zero. Para provar isso aqui, usando essa hipótese, a gente faz como de costume, dá um epsilon maior do que zero. Bom, dado um epsilon, vou achar um n0, então existe n0 tal que, quando n é um número natural maior do que n0, então xn menos yn é menor do que epsilon. Muito bem. Agora, por sua vez, como f é uniformemente contínuo, dado epsilon maior do que zero, existe também um delta, tal que se x e y... Então, não estou dizendo explicitamente, nós estamos admitindo tacitamente que todos os xn, yn, x e y pertencem ao domínio x maiúsculo da função.
que isso aqui, sendo menor do que delta, implica que f de x menos f de y menor do que epsilon. Bom, aqui, nessa definição de limite de xn menos yn menor do que epsilon, eu posso tomar o epsilon igual ao delta. Então, eu posso dizer, para todo delta maior do que zero, isso aqui é menor do que delta. Aí, esse delta aqui vai ser esse delta que vai corresponder ao epsilon aqui. Então, eu vou continuar como está. Para todo epsilon maior do que zero, existe isso aqui menor do que zero. Agora, eu quero provar que esse limite aqui é zero. Então, dado um epsilon, inicialmente, dado um epsilon, existe um n0 tal que isso aqui vale menor do que delta. Sendo menor do que delta, então f de x. Cinema mudo é mais interessante, né? Porque eu falo, eu digo besteira. Quando eu escrevo, eu apago as besteiras que eu escrevi. E quando falando, não tem jeito de apagar, fica registrado. Ok? Então, eu prefiro... Então, esse é o teorema. F é uniformemente contínuo se somente se vale essa condição. De fato, suponhamos inicialmente que vale essa condição. Então, dado epsilon maior do que... Então, que vale essa condição, vou mostrar que f é uniformemente contínuo. Ou melhor, desculpe. Suponhamos que f seja uniformemente contínuo, então vale essa condição. E essa é a prova. Eu estou supondo que o limite de xn menos yn é igual a zero e concluo que o limite de f de xn menos f de y é igual a zero. Vale a recíproca também, mas não vale a pena porque é absolutamente igual. É só retomar os argumentos na ordem contrária, na ordem inversa. Agora, o exemplo da função f de x igual a x2 resulta daí, porque se eu tomar a sequência xn igual a n mais 1 sobre n e yn igual a n, então eu vou ter que o limite de xn menos yn é o limite, fazendo a diferença, da 1 sobre n, que é zero. Mas, se você tomar f de xn menos f de yn, vai dar n mais 1 sobre n ao quadrado menos n ao quadrado, que é igual a 2 mais 1 sobre n ao quadrado. E isso não tendo para zero, tendo para 2.
Então, a função f de x igual a x2 não é uniformemente contínua. De resto, nenhum polinômio de grau maior do que 1 é uma função uniformemente contínua na reta. Porque o mesmo argumento que a gente usou aqui pode ser utilizado para a função f de x, f de r em r, f de x igual a xk, onde k é um inteiro maior do que 1. Essa função não é uniformemente contínua. É o mesmo argumento. Você pega n mais 1 sobre n elevado a k, menos n elevado a k, tira o n mais 1, tira o n elevado a k, desenvolve isso aqui pelo binômio de Newton, então vê imediatamente que não é uniformemente contínua. E, de um modo geral, não só isso aqui, mas todos os polinômios de grau maior do que 1 são funções contínuas que não são uniformemente contínuas. Existe um conceito que implica a continuidade uniforme, que é uma função lipschitziana. Vou botar em letra minúscula. Vem em homenagem a um matemático alemão chamado Lipschitz. Uma função se chama lipschitziana quando ela cumpre a condição f de x menos f de y é menor do que ou igual a kx menos y, onde k é uma constante. Evidentemente, não preciso dizer que é uma constante não negativa, porque é maior, multiplicado por isso, dá maior do que ou igual a isso aqui. Isso aqui também pode ser visto assim, para x diferente de y, f de x menos f de y, dividido por x menos y, isso aqui é menor do que ou igual a k. O que a gente pode interpretar geometricamente como significando que as secantes não se aproximam muito da vertical, porque isso aqui é a inclinação. Tem uma função, aqui está um ponto x, aqui está um ponto y, e aqui é f de x menos f de y, dividido por x menos y. Ou y menos x é a mesma coisa. F de y menos f de x é esse comprimento aqui, y menos x é esse aqui, então esse quociente é limitado por k, significa que essa secante não fica muito próxima da vertical, elas têm que ter uma certa distância. O k é a margem de segurança, que essa secante aqui não se aproxima muito da vertical, porque se ela se aproximar da vertical, a sua inclinação tende a mais infinito, ou a menos infinito. Ok? Então a função lipschitziana, toda função lipschitziana implica uniformemente contínuo. É claro, porque se vale isso, então, dado epsilon, é só tomar o delta igual a epsilon sobre k, e aí o x menos y menor do que epsilon sobre k, e módulo o f de x menos epsilon y é menor do que k, x menos y. Então, lipschitziana implica uniformemente contínua, a recíproca não é verdadeira. Vamos ver um exemplo. Uma função definida só para
números reais positivos, ou zero. Vou admitir o zero. Está ruim isso aqui, tá? Meu desenho não está bom. Deixa eu ver se faço um desenho melhor aqui. Essa função f de x igual a raiz de x, é o seguinte, se você pegar qualquer número, por exemplo, x igual a 1, daqui em diante, ela é lipschitziana. Daqui para trás, do 1 para frente, ela é lipschitziana, do 1 para trás, ela não é lipschitziana. As secantes e, portanto, as tangentes, como nós vamos ver no próximo assunto, elas tendem para mais infinito, que é a derivada de raiz de x, quando x tende para zero. No ponto zero não tem derivada. Então, essa função... E a gente verifica isso assim, porque se eu... Lipschitziana significa que essa f aqui não é Lipschitz, mas é uniformemente contínua. Bom, Lipschitziana significa que f de x menos f de y dividido por x menos y é limitada, que a secante é limitada. Tem inclinação limitada. As secantes têm inclinação limitada. A gente está vendo aqui, pelo péssimo desenho que eu fiz, pelo menos eu tentei, dá para entender que essas secantes, à medida que você vai se aproximando de zero, elas vão ficando cada vez mais próximas da horizontal. Isso a gente pode verificar simplesmente olhando para essa... Não precisa botar o valor absoluto, porque isso aqui vai dar positivo. Mesmo que se o x é menor do que o y, o raiz de x é menor do que o raiz de y. Então, isso aqui é igual a 1 dividido por raiz de x mais raiz de y, certo? Só multiplicarmos o mesmo por raiz de x mais raiz de y. Então fica x menos y no numerador, que cancela com o denominador. Então a gente vê o seguinte, que quando x e y são pequenos, esse quociente pode se tornar tão grande quanto eu queira. Basta tomar o x e o y muito pequenininho. O raiz de x e o raiz de y vão ser pequenininhos, então o seu inverso, a soma vai ser pequena e o inverso vai ser muito grande. Então, essa função não é lipschitziana. Certo? Mas ela é uniformemente contínua. Bom, não é lipschitziana, mas f restrita ao intervalo 1 mais infinito, já não é mais a f, é a restrição da f ao intervalo. Porque uma função ela tem 3 ingredientes. Tem um domínio, um contradomínio e uma regra de definição. Se eu mudei o domínio, ela não é mais a mesma função, é a restrição de uma função anterior. Essa aqui é lipschitziana. Por quê? Pelo mesmo motivo, a mesma igualdade que nos levou a concluir que f não é lipschitziana quando eu tomo um intervalo contínuo zero, esse mesmo argumento nos mostra que ela é lipschitziana daqui em diante, porque para x maior do que 1 e y maior do que 1, isso aqui
é menor do que o meio, então precisa esse negócio aí, hein, Dion? Precisa isso? O quê? Isso. Assim, é para lá para trás, poder ver mais de perto as equações. Vocês precisam disso? Sim? É necessário? Tá bom, ganhou. Mas o negócio está atrasado. Os que vão atrás vão estar em desvantagem, vão entender, mas... Eu não gostei. Mas vocês que não estão vendo, passa aqui para frente, tem lugares vazios aqui na frente. Eu prefiro que não tenha isso, mas vocês mandam. Bom, só que se vocês me fizerem muito zangado, depois da manhã é a prova, hein? Então dá para entender que essa restrição é lipschitziana, não só é lipschitziana, como o K, que é chamada a constante de Lipschitz da função, é 2, é um meio, na verdade. Um meio. Bom, então, daqui em diante, a função é, portanto, quer dizer, essa restrição aqui, daqui em diante, ela é uniformemente contínua. Toda função lipschitziana, nós vimos, é uniformemente contínua. E aqui? Aqui ela não é lipschitziana, mas assim mesmo é uniformemente contínua, porque, pelo seguinte fato, se x é compacto, toda função contínua f de x em R é uniformemente contínua. Tá bom. Bom, se vocês quiserem ver isso depois, está na internet, né? Eu queria mencionar aqui com grande satisfação para o povo de João Pessoa, terra do Dion, na Universidade Federal da Paraíba, estão assistindo esse curso agora, nesse momento. E a professora Flávia me disse que tem 47 alunos assistindo o curso e me pediu para mandar a prova também para eles fazerem. Então, parabéns para essa pessoa, obrigado. Depois eu mando a conta. É? Não, aquele salário que eu estou recebendo por dar esse curso. Você não sabe quanto é que eu ganho por dar esse curso? Estou até com medo de perguntar. Pergunte. Já que o senhor mandou, quanto? 0. É maior do que negativo. Né? 0. Pelo menos não estou pagando para dar o curso. Mas é um prazer. Olha assim para a turma toda feliz da vida, satisfeita. Quero ver de sexta-feira. A prova é quarta. Então, num compacto, isso é um fato muito relevante. Num compacto, toda função contínua é uniformemente contínua. Então, x é compacto. Vamos supor que eu tenho uma função contínua. Demonstração. Se f não fosse uniformemente contínua, o que aconteceria? Existiriam xn, yn pertencente a x, para n variando entre todos os números naturais, com limite de xn menos yn
igual a zero, mais limite. Aí a gente é tentado de escrever uma coisa que não é correta. É uma tentação de escrever, mais limite de f de xn menos yn não é igual a zero. Aí eu estou me referindo ao limite de f de xn menos f de yn, que é uma coisa que não sei se existe, pode perfeitamente não existir. Mas não é verdade, ou não se tem, limite de f de xn menos f de yn igual a zero. Pode isso acontecer por uma variedade de razões, ou porque o limite não existe, ou porque existe, mas não é zero, e assim não se tem. Porque não se tem isso. Se não se tem esse limite igual a zero, o que é que acontece? Então, esse limite aqui, não se tem que esse limite é zero, então eu posso tomar existe uma subsequência, existem subsequência, existe, existe um epsilon maior que zero e subsequências xnk, ynk em x, eu já sei que é x. Subsequências dessas, então estão em x. Tais que limite de xnk menos ynk igual a zero, mais f de xnk menos f de ynk maior do que ou igual a epsilon para todo k. Ok? Então essa é a negação da possibilidade de que o limite de f de xn menos f de yn seja igual a zero. O limite de f de xn menos y é zero, mesmo com o limite de xn menos y igual a zero. Então existe um epsilon para o qual não vale aquela condição de que quando isso aqui é menor do que delta, ou quando n é maior do que n0, essa diferença é menor do que epsilon. Então, existe um epsilon, existem subsequências. Então, quer dizer o seguinte, não é verdade que isso aqui ocorre, então existe algum epsilon que é aquele epsilon mau caráter, aquele epsilon para o qual você não pode achar um n0. Existe um epsilon, tal que não adianta você procurar um n0 que você não vai achar. Então você pega um n0, pega outro maior, e nunca acontece, então isso é uma subsequência que você vai ter. Isso aqui, se é uma subsequência, claro que se isso aqui é zero, isso aqui também é zero. Mas apesar disso, isso lá. Muito bem. Até agora, isso pode acontecer com qualquer conjunto, mas não, eu preciso usar a compacidade. Aí a gente diz o seguinte, passando a uma subsequência dessa subsequência, caso seja necessário, eu posso admitir que o limite de xnk igual a A e o limite de ynk seria igual, não necessariamente igual a A, mas tem que ser igual a A, porque o limite de xnk menos ynk é zero, tem que ser A, onde A pertence a x. Aqui eu estou usando o fato de que o x é compacto.
Toda sequência tem uma subsequência convergente. Se alguém puser alguma objeção nesse meu argumento, que foi um pouco rapidinho, eu dou a mão à palmatória. Digo, você tem razão, a sua objeção é válida. Alguém faria alguma objeção? Mesmo agora, depois que eu disse que a objeção é válida, alguém diz, eu faria. Aí eu tenho que dizer qual é a objeção. A objeção é a seguinte: o fato do conjunto X ser compacto significa que toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para algum ponto de X. Mas não fala em duas sequências diferentes, tem que ter a mesma subsequência convergindo para o mesmo ponto. Não. Então eu tenho que fazer aos poucos. Quer dizer, o que eu disse é verdade. Mas eu tenho o seguinte, eu olho para o XNK, já é uma subsequência, não importa, mas é uma sequência. Eu passo a uma subsequência dela que converge para um ponto A. Aí eu não olho para todos os NKs, não. Eu olho para os YNK, para todos os YNK. Eu olho para os YNKs, cujos índices NK são índices daquela subsequência que eu já escolhi aqui. Aí eu passo a uma subsequência. Aí eu passo a mesma subsequência para todos os dois e vou ter isso aqui. Eu não fui muito formal. Se vocês não quiserem que eu explique mais, eu explico. Tá bom, vou explicar mais. Ninguém disse nada, mas eu senti na cara de algumas pessoas. Quer dizer o seguinte, eu tenho isso aqui. Em vez de Y, eu vou usar outra notação. Eu vou usar a notação seguinte. Xn N pertence a N'. YN, N pertence a N'. Tais que limite. Vou usar essa notação diferente. O que é N'? Uma subsequência, a gente pode usar aquela notação X, N, K, ou pode usar Xn mesmo, só dizendo que esse Xn, o N não varia entre todos os números naturais. Varia num conjunto N' infinito de números naturais. N', um subconjunto infinito. Tais que o limite, quando n varia nesse subconjunto N', de xn menos yn é igual a zero, mas o limite, quando n varia nesse conjunto N', de f de xn menos f de yn é maior, não, limite não, mas f de xn menos f de yn maior do que ou igual a epsilon para todo n em n'. Muito bem, isso aí, alguém falou? Fale mais alto, bem alto. Eu não entendi por que tem que ser maior ou igual a epsilon sempre. Ele não pode ser igual a zero para a infinidade de números, mas não tem que ser zero. Mas aí eu jogo fora esses números. Veja bem, qual é a condição para que uma sequência tenha limite zero? É que para todo epsilon existe um delta tal que isso aqui, existe um n0 no caso da sequência, tal que n maior do que n0 implica que aquela diferença é menor do que epsilon. Ok? Se o limite não é zero, significa que existe um epsilon para o qual isso não é verdade. Se eu admitir zero, então ele já está menor do que epsilon. Eu quero que exista um número, não importa qual o zero que você pegue, você sempre pode achar um xn e um yn, tais que xn menos yn é menor do que
ou melhor, não, que o n é maior do que n0, porém o f de xn menos epsilon é maior do que ou igual a epsilon. A negação de menor do que epsilon é maior do que ou igual a epsilon. Mas isso é para pelo menos um, e não todos. Não, não são todos, pelo menos um. Se f não fosse uniformemente contínuo, existiriam esse aqui, mas não se teria isso aqui. Então, se não tem isso aqui, então eu poderia achar um epsilon, que era aquele epsilon do contra, para o qual nenhum n0 serviria. Então você pega um n0, não serve. Então pega outro maior do que ele, não serve. Então pega outro maior ainda. Quando você faz isso, você tem uma sequência de n's maiores, cada um maior do que o outro. Isso me dá um conjunto de índices n. Esse conjunto eu chamo de n', para os quais o f de xn menos o f de yn é maior do que ou igual a epsilon. Porque se for zero é menor do que epsilon, não estou negando nada, entende? A negação de menor do que epsilon é maior do que ou igual a epsilon. Então, com essa notação um pouquinho mais sofisticada, é muito mais conveniente você representar a subsequência aqui, um xn quando o n varia em n', e o yn quando n varia em n', onde n' é infinito. Tais que isso aqui é zero, mas isso aqui é maior do que igual a epsilon. Muito bem, agora eu vou retomar o argumento. Mas x é compacto. Então, como x é compacto, eu posso passar uma subsequência. Por exemplo, a sequência xn tem uma subsequência convergente. Então, existem A pertencente a x e um n, duas linhas contido em n', tais que o limite de xn, quando n varia em n duas linhas, é igual a A. Ok? Quer dizer, essa sequência xn, subsequência xn, quando n varia em n', pode não convergir, mas tem uma subsequência convergente. Analogamente, existe um B pertencente a x e um N, três linhas, vai ter quatro linhas daqui a pouco. Infinito. Bom, fica toda vez que eu tomar N linha, N duas linhas, é infinito, não precisa acrescentar. Tais que, o que é que eu estou fazendo? Limite de yn, quando n varia em n duas linhas, é igual a b. Por enquanto eu estou chamando de b esse limite. Tudo bem. Mas veja bem, eu tomei uma subsequência, depois eu tomei uma subsequência da subsequência, mas ainda não vai ficar aí, vai ter mais outra subsequência. Não vai ter, não. Estou brincando. Então, limite de yn é igual a b. Porém, b tem que ser igual a A. Porque o limite de xn menos yn é zero, então o limite de xn, yn, quando n varia em n duas linhas, é igual ao limite de xn, porque o yn, quando n duas linhas é um subconjunto de n'. Então vai ter o mesmo limite. Ok? Então b é igual a A. Então eu vou ter o seguinte, que o limite de xn menos yn, quando n varia em n duas linhas, é igual a zero. Tudo bem. Mas eu tenho mais. A diferença de tender para zero não significa que um tenda e o outro tenda, mas isso aqui tem o limite de xn é igual a A, implica, quando n varia em n duas linhas, limite de f de xn é igual a f de A. E o limite
de yn igual a A, quando n varia em n duas, implica o limite de f de yn é igual a f de A. Ah, espera aí. Então quer dizer que o limite de f de xn é igual ao limite de f de yn? E isso aqui? F de xn menos f de yn é maior do que ou igual a epsilon para todo n num conjunto infinito. Isso é uma contradição com o fato de que o limite de f de xn é igual ao limite de f de yn. Então, contradição. Ok? Então, toda função contínua num conjunto compacto é uniformemente contínua nesse conjunto. Voltando aqui ao exemplo, a função raiz de x é uma função contínua no conjunto compacto, intervalo compacto 0, 1, portanto é uniformemente contínua. Agora, se você tem uma função que é uniformemente contínua no intervalo e é uniformemente contínua no outro intervalo adjacente a esse, e tem o mesmo valor de um lado e do outro, então essa função é uniformemente contínua. Isso eu me dispenso de dar os detalhes, porque são bastante óbvios, é só usar a definição. Então, essa função aqui, raiz de x, ela é uniformemente contínua, embora não seja lipschitziana. Ela é lipschitziana daqui para lá, qualquer ponto. Eu tomei 1 aí, eu podia ter tomado 2, 3, 5, qualquer número que eu quisesse. 1/2, π, raiz de 2, qualquer número. Ok? Então, toda função lipschitziana é uniformemente contínua, mas a recíproca é falsa, conforme mostra este exemplo. Alguma dúvida? Muito bem, então vamos em frente. Então, essa é basicamente a diferença entre função uniformemente contínua e função contínua. Outra coisa relevante acerca dos conjuntos compactos é o seguinte: toda função, se um conjunto é compacto, toda bijeção contínua definida nesse conjunto tem a inversa é também contínua. Então, peraí. Então, o teorema é o seguinte: seja x compacto. Se f de x em y contido em R é Se você tem uma função que é uma bijeção, quer dizer, uma correspondência bionívoca, uma função que possui uma inversa, se ela é contínua, a inversa também é contínua. Nem sempre. Quando o conjunto... Há dois casos notáveis em que isso é verdade. Um é quando o domínio da função é um intervalo. Nós vamos ver daqui a pouco isso.
e o outro é quando o domínio é um conjunto compacto. Esse segundo é muito mais relevante porque é mais geral. Existe um exemplo de uma bijeção contínua cuja inversa é descontínua, um exemplo extremamente natural que requer mais do que uma variável. E existem os exemplos que se podem dar na reta são ligeiramente artificiais, como tem um aqui que eu vou dar aqui para vocês, mas antes eu não consigo resistir a dar esse exemplo, que é um exemplo que se processa no plano. Considero o intervalo 0, 2π, fechado à esquerda, no zero, e aberto à direita. E considere no plano uma circunferência de raio 1 e centro na origem. Considere a função, esse aqui é o conjunto x, esse aqui é o conjunto y. Y é a circunferência de centro na origem raio 1. A função f de x em y, dada por f de x igual a cosseno x, vírgula, seno x, é uma função contínua. Essa função faz o seguinte, ela pega aquele intervalo, que eu estou aqui com 0, e ela coloca, à medida que o x vai crescendo entre 0 e 2π, ela dá uma volta completa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma seta aqui para indicar que está faltando esse ponto. Ela dá uma volta e é uma função contínua, porque cosseno e seno são contínuos, e é uma bijeção, quer dizer, é uma correspondência biunívoca. Só que é obviamente aceitável que se esse aqui, você tem a f, que a f inversa é descontínua aqui. Intuitivamente, você está pegando o intervalo, está dando uma volta aqui com ele na circunferência. Mas para voltar você tem que rasgar ali, então tem uma descontinuidade aqui nesse ponto. E você tem uma sequência de pontos tendendo para aqui, que a inversa dela vai tender para cá. Mas se você tiver uma sequência de pontos que tende para esse ponto pelo outro lado, a inversa não vai ter limite aqui. Porque iria tender para 2π, mas 2π não pertence ao domínio. Então não tem. Então você tem esse exemplo, o exemplo mais natural, mais claro de uma função que é uma bijeção, é uma correspondência biunívoca, tem uma inversa, a função é contínua, mas a inversa é descontínua. Bom, o exemplo que tem aí no livro, como se trata de um livro sobre funções de uma variável, então esse aqui é uma função de duas variáveis. Ou melhor, a função de uma variável, mas tomando valores no plano. Desculpa, a função de uma variável, mas os valores não são números reais. Esse livro é sobre funções reais de uma variável. Então esse exemplo aqui, essa função é contínua porque cada uma das suas coordenadas é uma função contínua. Isso aí vocês vão ver no curso de análise no RN, logo dos primeiros exemplos. Mas o exemplo aqui é o seguinte, é um exemplo ligeiramente artificial. Você pega aqui um intervalo, então a função y igual a x2. Isso aqui é o gráfico da função y igual a x2. Esse intervalo compacto aqui, ele é transformado aqui. Digamos que você põe aqui menos 2, então aqui fica 4, 0. Então, o intervalo menos 2, 0 é transformado de modo biunívoco, uma bijeção, no intervalo 0, 4. Só que esse 4 está pequenininho quando comparado com aquele 2. Aí depois você pega o intervalo
2, digamos 3, aí ele vai ser transformado por essa função no intervalo que vai de 4 a 9. Então você tem uma função que vai da reunião do intervalo 0, 4, no intervalo aqui 2, 3, esse 2 aqui aberto, sobre o intervalo 0, 9. Oi. Fale bem alto. O que tem o domínio? Não é o intervalo. O domínio é uma reunião de dois intervalos. Não, tem razão. Você está absolutamente certo. É que é menos 2, 0. Você tem toda a razão. Devia ter mais firmeza, convicção nas suas opiniões. Você estava certo. O domínio não é aquele. O domínio dessa função é a reunião do intervalo de menos 2 a 0 com o intervalo 2, 3. Isso aí transforma esse intervalo aqui, não no 0, 9, mas no... o menos 2. O menos 2 vai no 4, o 0 vai no 0. Ok. Então isso é uma aplicação contínua, porque ela é definida em na reunião de dois intervalos, ela é contínua em cada um, então é contínua na reunião, porque está bem definida. No menos 2 ela tem o valor 4, no 2 ela não está definida, no ponto 2. Senão ela ia ter, os dois iam ter o mesmo valor, então ela não seria uma abjeção. Então isso é uma função contínua cuja inversa é evidentemente descontínua. Porque a inversa seria uma transformação, se fosse contínua, de um intervalo 0, 9, que é um conjunto que não admite cisão, a não ser a cisão trivial, com valores num conjunto que admite cisões que não são triviais. Aliás, uma cisão mais imediata. Você pode também verificar imediatamente que ela é descontínua. Então, isso aqui é um exemplo de uma função que é uma bijeção contínua, cuja inversa não é contínua. Isso é uma coisa que o que nós estamos falando agora, continuidade, aberto, fechado, compacto, essas coisas, é topologia. É diferente de álgebra. Em álgebra é o seguinte, se você tem uma transformação linear bijetiva, a inversa é linear também. Se você está entre grupos, você tem um homomorfismo de um grupo no outro grupo que é bijetivo, o inverso também é um homomorfismo. Mas em topologia, não. Uma aplicação pode ser bijetiva e contínua e a inversa ser descontínua. Repito, esse exemplo aqui é um exemplo de dimensão 1. f de x igual a x2 é uma bijeção desse conjunto nesse, cuja inversa é descontínua. E esse exemplo aqui é um exemplo mais natural. E o teorema que eu quero demonstrar eu não sei, eu demonstrei aqui, eu acho que não, né? Que a imagem de uma função contínua, de um conjunto compacto por uma função contínua é um conjunto compacto. Provei isso? Não. Sim ou não? Ninguém tem opinião, nem sim nem não, antes pelo contrário. Provei ou não? Fala alto quem disse provou. Ah, bom, vou provar. Vocês não falam, coisa horrível.
Provei. Muito bem, acabou. Pronto. Obrigado. Então, a imagem de um conjunto compacto por uma função contínua é um conjunto compacto. Agora, esse aqui eu tenho certeza que eu não provei. Se X é compacto e f de x em y subconjunto é contínuo, é uma bijeção contínua, então a inversa é contínua. A inversa de uma bijeção contínua definida num conjunto compacto. O ar-condicionado está ligado? Tem certeza? E por que está fazendo tanto calor? O senhor tem movimento aí. Ah, é ar-condicionado para a pessoa ficar parada. Tipo particular de ar-condicionado. A inversa é contínua. Então, isso garante que raiz de x é contínua, entre outros motivos. Quer dizer, a função que leva x em raiz de x, naquele intervalo compacto, é contínua. Aliás, ela é contínua de um modo geral. Ela é contínua aqui, por causa desse teorema, e é contínua daqui em diante porque é lipschitziana. E é constante de Lipschitz igual a 1/2. Como sempre, vou demonstrar por absurdo, né? Suponha por absurdo que f inverso fosse descontínua quer dizer, o f leva o conjunto x no conjunto y e essa f é uma bijeção. Quer dizer, todo elemento de y é da forma f de algum elemento de x. Então, f inverso é uma aplicação de y em x que eu suponho que fosse descontínua num ponto B pertencente a y. Esse ponto B é f de algum A, onde A pertence a x. Muito bem. Aqui tem aquela situação em que você vai divergir de mim, mas eu espero que agora você já esteja mais obediente. Concordo comigo. O que quer dizer que é descontínuo nesse ponto? Então eu tenho uma função f inverso de yx, aqui tem um ponto B, que é f de A, esse ponto B vai em A por f inverso. Então existiria uma sequência de pontos yn igual a f de xn, evidentemente em y, né? Os xn estão em x, o
O f de xn está em um ponto de y, que com limite de yn igual a b, mais ou sem que se tivesse limite de xn igual a A. Porque xn é f menos 1 yn. Então, você toma uma sequência de pontos que converge para B, mas a imagem dessa sequência de pontos, por f inverso, não converge para A, que é f inverso de B. O que é que significa? Não se tem isso sem que se tivesse isso, quer dizer, isso aqui não é verdade. Então, portanto, haveria um epsilon maior do que zero, tal que não é verdade que limite de xn, mais do que isso. E então haveria não haveria só, o verbo haver nesse caso não tem plural, haveria epsilon maior do que zero, e haveria também um n' útil de n infinito, tais que f, para que xn menos a maior do que ou igual a epsilon para todo n pertencente a n'. Ok? Não é verdade que o limite de xn seja igual a A. Então, eu pego um epsilon, haveria um epsilon, tal que não importa quão grande eu tome o n, o xn não vai ficar mais próximo para todo n suficientemente grande, o xn não está próximo de A. Quer dizer, haveria infinitos valores de n, tais que xn menos A maior do que ou igual a epsilon. Uma maneira de você pensar nisso é assim: limite de xn é igual a A quando, dado um epsilon, existe no máximo um número finito de valores de n que estão tais que xn menos A em módulo é maior do que epsilon. Então haveria infinitos valores de n para quais isso aqui. Passando a uma subsequência, aí é que eu se necessário, porque pode até ser que essa sequência xn tenha algum limite. Diríamos o limite de xn igual a b. Por quê? Onde esse B pertence... Não é mais B, isso aqui é C. Onde C pertence a X. Por quê? Porque o X é compacto, então toda sequência tem que ter uma subsequência convergente. Esse Xn é uma sequência de pontos em X, consequentemente existe uma subsequência convergente. Quando eu digo passando uma subsequência, se necessário, eu mantenho a mesma notação, isso é uma forma de dizer o seguinte: se o xn não converge, eu desprezo os termos que não fazem parte de uma subsequência. Existe uma subsequência que converge, passa essa subsequência, desprezo o resto, chama essa subsequência
de xn. Continua a mesma coisa, só que xn é igual a c. Onde esse c é diferente de A. Mas como f é contínua, se o limite de xn é c, limite de f de xn é igual a f de c. Mas como c é diferente de A, o f de c é diferente de f de A. Mas f de c é igual a f de A, porque o limite de f de xn é uma subsequência. Isso aqui é a mesma coisa que limite de yn. O limite de f de xn, o que é f de xn? É o que eu chamei de yn. É igual a A. É igual a B. O limite de f de xn é B. E aqui o limite de f de xn é f de c, que é diferente de f de A. E B é igual a f de A. Ok. Eu não sei se é exatamente assim que eu fiz no livro, mas é o que me ocorre no momento. Você que está olhando o livro aí pode me dizer se é assim que está aqui. Hein? Fale alto, por favor. É assim mesmo. Só mudou que eu chamo, em vez de f inverso, eu chamo de g e tal. Diga, quer que eu repita? Você é de onde? Você fala francês, então só pode ser ou do Haiti ou da Guiana Francesa. Ou então de algum país da África. Qual país? Hein? Ah, do Congo belga. Muito bem. Caso que xn ou yn, os dois convexos, você vai dispensar o quê? Para usar os dois. Aí eu finzinho não ouvi direito. Caso xn ou yn, os dois existências convexos, você vai dispensar qual? Não entendi. Como é que é o seu nome? Ibrahim? Tá bem, eu não entendi não. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o argumento e você me interrompe no momento em que você não concordar. Tá certo? Muito bem. Então está aqui. Se x é compacto e uma objeção contínua, a inversa é compacta. Tudo bem, isso aí todo mundo entendeu. Suponhamos, por absurdo, que a inversa fosse descontínua. Então a inversa é contínua. Suponhamos, por absurdo, que a inversa fosse descontínua. Se ela é descontínua em algum ponto, num ponto B, e esse ponto B tem que ser f de A, porque é uma objeção. Todo B é f de algum A, de um único A. Porque ok? Todo B em Y é f de algum A. E f inverso de B é A. Muito bem, então B é igual a f de A. Então, se essa função não é contínua, naquele ponto, é descontínua no ponto, uma função é contínua no ponto quando, toda vez que uma sequência converge para aquele ponto, as imagens dessa sequência convergem para a imagem do ponto. Por exemplo, uma função contínua no ponto B significa que toda vez que uma sequência converge para B, a imagem daquela sequência por f inverso converge para A. Então, negar que ela é contínua significa dizer que existe uma sequência yn convergindo para B sem que se tivesse limite de xn igual a A. Porque xn é f de yn. Xn é f inverso de yn.
Quando eu digo que yn é f de xn, eu estou dizendo que xn é f inverso de yn. Se fosse descontínuo, existiria uma sequência de pontos yn convergindo para um B, sem que o f inverso de yn convergisse para o f inverso de B, ou seja, que o limite de yn fosse igual a A. Agora vamos ver o que é que significa dizer que o limite de x y não existe, não é verdade que o limite, que isso aqui é falso. Falso? O que quer dizer que isso é falso? Quer dizer o seguinte, que haveria um epsilon e haveria também um subconjunto infinito de números naturais, tais que xn menos A é maior do que ou igual a epsilon para ter n naquele conjunto infinito. Vou repetir por quê. Uma sequência converge para um ponto, se e somente se. Para cada epsilon dado, os pontos, os índices dos pontos da sequência que diferem de A mais do que ou maior do que ou igual a epsilon, formam um conjunto infinito, o finito. Quer dizer, quando a sequência converge para o ponto A, significa que quando você pega qualquer intervalo, A menos epsilon, A mais epsilon, os pontos da sequência que não convergem para A, ou melhor, desculpe, se converge para A, significa que qualquer que seja o intervalo que eu pegue, os pontos da sequência que não estão dentro desse intervalo formam um número, contém um número finito de índices apenas. Então, se eu digo que não converge, significa que existe um epsilon para o qual, fora desse intervalo, existe um número infinito de índices da sequência, de índices de pontos que estão fora daquele conjunto. Observe, eu procuro não dizer o número finito de pontos, que os pontos podem ser um número finito e os índices serem número infinito, que um ponto pode se repetir, x1 igual a x3 igual a x7. Ok? Então é isso, que existe um epsilon, existe um conjunto infinito de índices de pontos que estão fora desse intervalo. É isso que quer dizer que nossa sequência não converge para o ponto A. Então eu pego esses pontos em número infinito que estão fora do intervalo, passam a subsequência. Por quê? Porque eles estão dentro de um compacto. Então existe uma subsequência que converge. Como eles estão todos fora desse intervalo, eles convergem para um ponto que está aqui fora. Em particular, esses pontos esse ponto C é diferente de A. Então, desprezo, talvez seja esse ponto aí que você não entendeu. Eu pego os termos que não estão naquela subsequência e desconsidero, não esqueço que eles existem, não interessa. Eu vou ficar com uma sequência de pontos que converge para C. Uma sequência de pontos de X converge para C, mas as imagens desse ponto por F convergem para F de A, ou seja, convergem para B. Esses pontos convergem para C, como a função é contínua, as suas imagens convergem para F de C. F de C é diferente de F de A porque a função é bijetiva. Se C é diferente de A, F de C é diferente de F de A, porque F é bijetiva. Então você tem uma contradição. O F de xn, o limite de F de xn é B, que é igual a F de A, e aqui o limite de F de xn é F de C, que é diferente de F de A. Porque F é bijetiva. Então, quando uma função é contínua num compacto, e é bijetiva, quer dizer, ela admite uma inversa, a inversa é contínua. Por isso é que a raiz de x é contínua aqui no intervalo 0, 1, porque ela é a função inversa da função x2. Ela é a função inversa da função x2. A função x2 é uma função contínua, a sua inversa é contínua. Bem, você vai dizer, peraí, inversa da função x2? Não, a função x2 não é bijetiva. Sim, a função x2 não é bijetiva se eu considerar em toda a reta. Mas se eu considerar só os números positivos, então
a função raiz de x é a inversa da função x2. Então, a função x2 é uma função bijetiva no intervalo 0, 1. Aliás, ela é bijetiva em toda a reta, toda a semirreta positiva. Ok? Muito bem. Existe outro caso em que a inversa de uma função contínua é contínua. Esse é um caso típico e exclusivo de funções reais de uma variável, é quando o domínio da função é um intervalo. Então, vale isso também. Se o domínio da função for um intervalo, se ela for uma função bijetiva e contínua, ela é necessariamente monótona. Não só ela é monótona, mas a inversa dela também é contínua. Primeiro, F é monótona. Tudo isso aí é mais ou menos intuitivo, é aceitável do ponto de vista intuitivo. Porque, veja bem, se você tem uma função definida no intervalo, se ela não for monótona, não tem como, se ela é contínua e não é monótona, não tem como ela ser bijetiva, porque se ela não é monótona, ela começa a crescer, depois decresce e acabou. E você tem, no meio, tem 2 pontos. Né? Aqui tem pontos que têm a mesma imagem. Ela não é injetiva. Então, outra coisa é o seguinte, além de monótona, essa é a parte mais clara ainda. Ela tem que ser, a inversa tem que ser contínua. Porque se a inversa fosse descontínua, como existe em todos os pontos, isso foi provado na aula que eu não dei, né? Na aula que a Suzana falou, é que existem sempre os limites laterais de uma função monótona. Então a inversa também é monótona. Então, se não fosse contínua, tinha um limite à direita e um limite à esquerda, e esses limites seriam diferentes. Se ela é descontínua, aí ficava uma lacuna aqui, o que tornaria ela a função original, que não a inversa, seria descontínua também. Isso é a ideia intuitiva. Né? Porque você pode ter, como eu mencionei aqui antes,
funções descontínuas, essa é a função preferida dos contra-exemplos, é a função f de x igual a seno de 1 sobre x, e f de 0 igual a 0, qualquer outro que você quiser. Essa função, ela não, a imagem dela é um intervalo completo, não deixa lacuna, ela tem aquela propriedade do valor intermediário. Se ela passa por um ponto A e por um valor A e por um valor B, ela passa por todos os valores compreendidos entre A e B. No entanto, é uma função descontínua. Mas uma função monótona, as únicas descontinuidades que ela pode ter são descontinuidades desse tipo aqui, que você tem os limites laterais, mas os limites laterais são diferentes. Aí, nesse caso, a inversa também seria descontínua, porque teria limites laterais diferentes. Okay? O que não é tão óbvio aqui, que é intuitivamente aceitável, mas que não é muito óbvio, é que ela é monótona. Toda função contínua definida no intervalo, se ela é bijetiva, se ela é uma bijeção, ela é monótona. Como é a demonstração disso? Basta supor inicialmente é ótimo, né? Porque quando eu digo inicialmente é porque não basta, tem mais alguma coisa depois. Então, vamos supor inicialmente que o intervalo seja o intervalo AB. Então, é uma função f de I em E, que é contínua e bijetiva. Em particular, o f de A é diferente do f de B. Ou é maior ou é menor do que o f de B, porque não pode ser igual porque a função é bijetiva. Ela leva pontos diferentes em pontos diferentes. Vamos supor que f de A é menor do que f de B. Ou é menor ou é maior. Então, faz. Menor. Afirmo que f é crescente. Ou seja, se x é menor do que y, f de x é menor do que f de y. Então, vamos supor, para variar, né? Vocês vão sair daqui carregados de demonstrações por absurdo. Né? Todas as demonstrações até agora, quase tudo é por absurdo. Afirmo que essa é crescente. Há quem considere que demonstração por absurdo é um ato supremo de coragem da pessoa que vai demonstrar, porque, como dizia um matemático inglês chamado Geoffrey Hardy, eu acho que já falei isso aqui, né? Ao demonstrar por absurdo, o matemático faz como um jogador de xadrez que entrega o jogo de uma vez por causa de uma jogada. Todo jogo, se ele perder aquilo, vai perder tudo. É meio discutível isso. Bom, afirmo que f é crescente. Caso contrário, haveria x menor do que y em AB com f de x maior do que f de y. Há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que f de y é menor do que f de A.
A segunda é que f de y é maior do que f de A. Claro, não pode ser igual, né? Porque não pode ter dois pontos diferentes com a mesma imagem. Então, no primeiro caso, eu vou ter o quê? Você ter o A menor do que x, que é menor do que y, que é menor do que b. Então, o f de y menor do que f de A menor do que f de B. Porque eu estou supondo que f de A é menor do que f de B. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um C que está entre Y e B, tal, que f de C igual a f de A. Que é absurdo. Porque o Y, o f de A está entre f de Y e f de B, então esse aqui tem que ser f de alguma coisa compreendida entre Y e B, o f de um C, o que é absurdo. Pois f é injetiva. Do mesmo modo, a gente prova que não pode ser o f de y maior do que o f de A. Então, isso aí é um fato interessante, que toda função injetiva contínua, ela tem que ser necessariamente monótona. Bom, ok, eu acho que chega, né? Próxima aula a gente começa com derivada. Boa sorte, quarta-feira. Vocês escolheram, né? É bom que quarta-feira eu vou fazer outras coisas. Diga.